Vamos dar continuidade ao programa A Mensagem da Cruz. Gostaria de estar convidando os amados ouvintes a abrirem as Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso de número 29. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso de número 29. Diz assim a palavra do Senhor. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes, de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Teremos uma oportunidade de novamente estar tratando esse Evangelho de Marcos. Nós já tivemos a oportunidade de tratar os versículos anteriores. Sabemos que esse Evangelho, que foi escrito pelo evangelista Marcos, foi escrito a uma igreja, primeiramente a uma igreja, que estavam padecendo grandemente por causa da sua fé. Eles haviam recebido o Evangelho, eles haviam crido que Jesus era o Messias. Eles haviam crido que Jesus era o Salvador, eles entregaram suas vidas a Cristo. E por causa disso, eles estavam sendo perseguidos pelo império, perseguidos por judeus, perseguidos por seus próprios familiares. A vida desses meus irmãos não ficou melhor por causa da sua fé em Cristo. E eles creram que Jesus ressuscitou dos mortos, creram que ele ascendeu aos céus, creram que ele era o Filho de Deus, o Rei Todo-Poderoso. Mas mesmo assim, estavam sofrendo. Mesmo assim, eles percebiam que, mesmo crendo no Senhor de toda a terra, a vida deles estava cada vez mais difícil. E eles, de repente, podem ter começado a se perguntar se eles fizeram a escolha certa. Se realmente Jesus é o Salvador, porque se ele é um Rei poderoso, por que permitia que eles sofressem tanto? Será que eles fizeram a escolha certa? Será que seguir Jesus é o caminho certo realmente? Será que de fato ele é o Messias? Então Marcos escreve o seu evangelho para esses irmãos, nesse contexto. E Marcos começa o seu evangelho já no verso 1, no capítulo 1, afirmando que Jesus é o Messias. Ele testemunha, Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus, não tem dúvida. Ele é o Filho de Deus. E logo depois ele fala da figura de João Batista, uma figura conhecida, um profeta conhecido para aquelas primeiras pessoas. Eles sabiam que João Batista foi um profeta, respeitado em Israel. E até mesmo aqueles que perseguiram João Batista e perseguiram Cristo, eles temiam falar de João Batista, porque entendiam que todo o povo via João Batista como um grande profeta. Marcos vai falar que João Batista testemunhou que Jesus era o Messias. Marcos vai dizer que quando Jesus batizou, o próprio Deus testificou que Jesus é o Messias. E o nosso texto vai dizer que, saindo Jesus da sinagoga, ele veio para a casa da sogra de Pedro. E o que aconteceu na sinagoga? Jesus ensinava na sinagoga. E o seu ensino era de tamanha autoridade que as pessoas ficaram abismadas, assustadas, assombradas. Porque nunca viram ninguém ensinar com tal autoridade. Porque o ensino de Cristo não era meramente humano, mas era o próprio Deus encarnado, falando. E vai dizer que ali apareceu pessoas endemoniadas e ele expulsava com uma só palavra. E diziam, quem é este? Que nova doutrina é essa? O ensino de Cristo mostrando que ele é o Messias. Ele é o Senhor de toda a terra. O Messias, o Filho de Deus. Marcos está mostrando isso. E nós vamos perceber no texto que a vida de Jesus, o próprio Marcos vai apontar isso, é a vida do servo sofredor. Ele sendo Deus, ele encarnou, se vestiu da nossa natureza e ele não foi servido. Deveria, porque é o Senhor de toda a terra. Deveria ser adorado e servido, mas não, ele sofreu. Veio para servir e dar a sua vida em nosso resgate. Marcos está dizendo, vocês estão sofrendo, igreja, mas isso não é normal. O nosso próprio Senhor sofreu nesse mundo. Porque esse mundo é contrário ao Evangelho, é contrário à nossa fé.
Servir a Cristo é contra a cultura, é caminhar na contramão. Não espere que as coisas vão melhorar, não vão. Marcos vai mostrar isso. A intensa atividade de Cristo, como que ele sofreu, como ele se doou. Ele já saiu da sinagoga, já foi direto para a casa da sogra de Pedro e já curou. E ali multidões vieram até ele e ele curava todas. O Filho do Homem, Jesus, o Senhor de toda a terra, a pessoa mais importante que pisou nessa terra, veio para servir. Veio para dar sua vida em resgate. Ele sofreu para salvar pecadores como eu e você, porque essa era a vontade do Pai. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. O desejo de sofrer pelo Evangelho, o desejo de servir, o desejo de nos gastar. O apóstolo Paulo entendia isso. Que quando nós servimos a causa do Evangelho, quando nós servimos a igreja, é a Cristo que nós estamos servindo. Quando ele escreve aos Colossenses, ele vai dizer no capítulo 1, verso 24, ele vai dizer, agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Ele está dizendo, eu me alegro no meu sofrimento por vocês, igreja. Me preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O que Paulo está dizendo aqui? Igreja, eu me alegro em sofrer pela igreja. Eu me alegro em sofrer pela causa do Evangelho. Eu me alegro, isso para mim é motivo de orgulho. Porque eu estou me doando pelo corpo de Cristo, pelo próprio Cristo. Eu estou trabalhando para Cristo e Ele paga muito bem. Ele entendia que quando ele servia a igreja, quando ele servia a causa do Evangelho, ele servia o próprio Cristo. As pessoas, elas falam de maneira muito vaga, eu sirvo a Cristo. Como assim você serve a Cristo? Você está vendo a Cristo aqui? Como que você serve ele? Você leva água para ele? Como que você faz? Cristo não está aqui de maneira corpórea. Por isso que uma pessoa que é desigrejada, ela não serve a Cristo. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque para servir a Cristo, nós temos que estar num contexto de igreja. E Paulo está dizendo, eu estou sofrendo por amor a Cristo, por amor ao corpo de Cristo, que é a igreja. Quando eu digo que estou servindo a Cristo, é porque eu estou servindo a igreja. Igreja são pessoas, são irmãos que têm a mesma fé que eu. Então, no contexto de igreja, nós somos chamados a servir a Cristo. Olha que ele está dizendo, eu completo as aflições de Cristo na minha carne. Paulo trabalhava para quê? Para que o precioso evangelho chegasse às pessoas que nunca ouviram. Então ele sofria, ele viajava, ia para outros países, gastava os seus bens, ele gastava o seu tempo, ele gastou o seu corpo para viajar e anunciar o evangelho àqueles que nunca tinham ouvido. E não somente isso, ele sofria porque ele queria ajudar esses irmãos que ouviram o evangelho a entender a fé. Então ele se dedicava ao ensino, à exortação. E não somente isso. Ele combatia os falsos profetas para proteger esses irmãos. Ele sempre estava sofrendo por causa da igreja. Nós cristãos, cada cristão, somos chamados para servir. Cada um de nós. Repara aqui na sogra de Pedro. Ela estava acamada, estava doente. Jesus veio e curou ela com a sua palavra. O que ela fez quando ela foi curada? Ela se levantou para servi-los. Ela serviu a Cristo. Mas não somente a Cristo ali que estava corporalmente. Ela serviu aos discípulos. E quando ela servia aos discípulos, ela servia a Cristo. Todo cristão, toda pessoa eleita, regenerada, você que está me ouvindo e é cristão, somos chamados para servir a Cristo, servir a igreja, servir a causa do Evangelho. Nós temos que servir. É aí que nós devemos gastar a nossa vida. É aí que nós devemos gastar o nosso tempo. E se nós queremos servir a Cristo, nós vamos ter que dar as costas para as muitas distrações que existem nesse mundo. Irmãos, há muitas distrações. Há muitas coisas nesse mundo consumindo o nosso tempo. Nós temos que estabelecer prioridades. Existem muitas coisas ao nosso redor competindo pela nossa atenção, pelo nosso tempo, pela nossa vida, pelo nosso esforço. Guarda uma coisa que a gente vai aprendendo a duras penas. Nunca teremos tempo suficiente para realizar tudo aquilo que queremos. Ouve isso. Você nunca terá tempo suficiente para fazer tudo que você quer. Você nunca terá. O tempo nunca será suficiente. Sempre teremos mais coisas para fazer do que tempo. Isso é fato.
Não há como mudar isso. O tempo nosso sempre será menor. Sempre. Não espere que você consiga fazer todas as coisas para ir servir a Cristo. Isso nunca vai acontecer. Você vai morrer e não vai conseguir servir a Cristo. Se temos de servir a Cristo, teremos que fazer escolha, porque nós sempre fazemos isso. O tempo sempre é menor. Então, já que a gente não pode fazer todas as coisas que a gente quer, nós escolhemos fazer o que julgamos mais importante. E quando escolher uma coisa, significa deixar outras. E aqui entra a pergunta. O que tem sido mais importante para você? Quais são as coisas que você tem escolhido? E quais são as coisas que você tem deixado? Pense. O que você deve escolher fazer hoje? Porque, saiba, no dia de hoje, você tem mais coisas para fazer do que tempo. Você vai ter que escolher o que vai fazer. Então escolha. Mas pense. O que você vai escolher fazer hoje? Que lá no futuro você vai dizer, eu fiz a escolha certa lá. Eu deixei de fazer a coisa certa. Eu tomei a decisão de fazer a coisa mais importante. O que é mais importante? É importante a gente pensar nisso. Porque nós temos que fazer escolha. E eu vou te falar uma coisa. Uma coisa que certamente você não vai se arrepender. Quando você chegar na tua velhice. Quando você chegar na eternidade. Quando você estiver diante do tribunal de Cristo. Se você escolheu servir a Cristo em todas as ocasiões, você não vai se arrepender disso. A escolha mais sábia a ser feita é a que o apóstolo Paulo fez, de se gastar por Cristo, se gastar pelo Evangelho, se gastar pela igreja. É disso que você não vai se envergonhar. A Bíblia vai dizer que a sogra de Pedro estava acamada, ela estava doente, ela estava ardendo em febre, como diz Mateus. Ela estava com a febre muito alta. E falaram dela para Cristo. Então Jesus se aproxima dela, toma ela pela mão. Ele repreende a febre, ele repreende a doença, e ela é curada e ela começa a servir. Após ser curada, ela se levanta para servir o Senhor. É a primeira coisa que ela faz, servir ao Senhor. Nós somos salvos. Nós somos ressuscitados no meio dos mortos espirituais. Nós somos lavados no sangue de Jesus. Nós recebemos o Espírito Santo. Fomos reconciliados com Deus. Recebemos o poder do alto para servir ao Senhor. Por isso estamos neste mundo. Por isso estamos vivos. Esse é o nosso chamado. Servir ao Senhor. E nós servimos ao Senhor quando servimos a igreja. Quando servimos a causa do Evangelho. Quando servimos aos irmãos. Ajudando os irmãos. Ajudar os irmãos. A consolar aquele que está fraco. Você chega na igreja e vê aquele irmão triste. E você vê que realmente está abatido. E você conversa com ele, mas depois liga para ele. Faz uma visita, se preocupa com ele. Ora por ele. Ou aquele irmão precisando de ajuda financeira e você vai e ajuda ele. Ou cria meios para ajudar. Sabe, você vai ouvir aquele irmão. Você vê que a igreja precisa de ajuda na limpeza e você ajuda. Você vê que a igreja está tendo algum problema no ensino e você ora por isso, e você fala com a liderança, você se preocupa. Você vê aquele irmão que está começando e você dá um livro para ele que vai ajudar o início da caminhada, ou você se voluntaria para estar ensinando o irmão a trabalhar e servir a igreja. Você vê que percebe que o irmão está ouvindo um falso profeta e você alerta que esse irmão, e essa preocupação com o corpo de Cristo. A sogra de Pedro, após ser curada, se levantou para servir. Servimos ao Senhor quando servimos pessoas, servimos a igreja, servimos a causa do Evangelho. E saiba disso. Se você quer servir, você vai ter que dizer não às distrações desse mundo. Um dos grandes inimigos nossos são os entretenimentos. Isso consome o nosso tempo. Filmes, séries, redes sociais. Irmão, nós temos que lutar contra isso. Isso é uma distração muito poderosa. Vicia, rouba o nosso tempo, rouba o nosso vigor espiritual. O lazer, irmãos, nós temos que vencer o egoísmo. Deixar de servir a nós mesmos. Se amamos a Cristo, devemos servir a igreja. Somos chamados a servir. É o que Jesus disse para o apóstolo Pedro. Quando a gente vai lá para o Evangelho de João, capítulo 21, verso 15, a Bíblia vai dizer que antes disso, que Pedro havia negado a Cristo 3 vezes. Isso abateu Pedro muito. Pedro ficou muito abatido com isso.
E a Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo 21, que certa feita os discípulos foram pescar. E não pegaram nada, e quando voltaram, eles viram Jesus na praia, e Jesus ali vai tratar de Pedro, e vai perguntar por 3 vezes, Pedro, tu me amas? E a cada resposta de Pedro, Jesus vai dizer para Pedro, apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Pedro vai dizer, sim, Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Trabalha pela igreja. Trabalha pela causa do Evangelho. Sabe, Jesus está perguntando para mim e para você, agora, hoje, tu me amas? Qual que é a tua resposta? Se a tua resposta é sim, como de Pedro, a contra-resposta de Cristo é, então, apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Trabalha pela minha igreja. Trabalha pelos meus filhos. Os que ouviram o Evangelho e os que não ouviram. Trabalha, se dedique a isso, se esforce. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Trabalhe no evangelismo. Evangeliza. Ajuda no sustento de missionários, pastores. Ajuda no sustento, oferte. Participe da vida da igreja. Vá aos cultos, mas não vá como mero ouvinte, me adore, mas também busque conhecer as necessidades dos irmãos, da obra, se envolva. Deixe de viver uma vida buscando a sua própria vontade, ser servido. Ore pela igreja, se preocupe, acorde pensando nisso. Sirva os irmãos, vivam a vida cristã digna, que dê bom testemunho. Sirva a tua esposa, não busque fazer só a tua vontade, mas busque servir a tua esposa, você esposa. Busque servir seu marido, filhos, busque servir seus pais. Sirva a Cristo. A gente pensa que fazer a obra é simplesmente só sair para evangelizar, é só o dia que eu vou no culto. Não. Jesus tem que ser o centro da nossa vida e tudo orbitando ao redor dele. Eu trato a minha esposa, os meus filhos, a esposa trata o marido da maneira que Deus quer que você faça. Porque quando você vive o cristianismo, uma vida piedosa, você adorna o evangelho, dá bom testemunho. E aí você está servindo a igreja. Servindo a causa do Evangelho. Sirva a igreja local, gaste tempo, recurso, se esforce para dar bom testemunho para os de fora, para a família, trabalho, vizinhos. Seja uma pessoa que tá com o ouvido aberto para ouvir um problema no vizinho, uma pessoa no trabalho. Ajude aquela pessoa que acabou de chegar e ainda não sabe o trabalho. Esteja ali aberto para ajudar. Seja uma pessoa carinhosa, seja uma pessoa disposta, paciente. Não entregue teus lábios para fofoca, por disse não me disse. Trabalhe de um jeito que honra a Deus. Gaste um tempo orando, pensando em como você pode servir a Cristo no teu dia a dia, no teu trabalho, aí no mercado que você trabalha, aí, sabe, na oficina que você trabalha, aí você pedreiro, trabalhando, fazendo a obra, pense, dê um preço justo, trabalhe de forma digna. Faça o serviço bem feito, aonde quer que você esteja. Se você é um esportista, se você é um motorista, como eu posso trabalhar de uma forma que eu vou embelezar, adornar o evangelho, dar um bom testemunho, na maneira de falar, pensar, na maneira de lidar com as dificuldades, o tempo todo. Pense, você está diante de Cristo e pertence a Ele, que a tua vida fica orbitando ao redor dele. Como que ele quer que eu trabalhe? Como que ele quer que eu gaste meu tempo? Como que ele quer a tua vida? Buscando agradar. É isso. Não é simplesmente separar um tempo para orar. Não é. A vida tem que girar em torno de Cristo. Esse é o nosso chamado. E para isso, nós teremos alguns impedimentos. A primeira coisa, irmãos, que eu já vou declarar. Se você é cristão, você tem que querer servir. Porque, de fato, muitas das vezes é com todo mundo, irmãos. Eu queria servir mais que eu estou servindo. Eu sei que eu preciso servir, mas eu não sirvo. Então, um cristão, ele sabe que ele tem que servir. Se você acha que não tem que servir, irmão, então eu já tenho dúvida se você é um cristão de verdade. Se você dizer para mim, não, eu quero servir, mas eu não consigo, aí eu creio que você é um cristão. Mas está tendo dificuldade para servir. Mas quer. No teu coração você sabe que você precisa servir. Mas não está conseguindo, beleza. Mas se você acha que não precisa servir, que você pode viver a tua fé em casa, isolado, irmão, já duvido até que você seja cristão, que a tua fé vale alguma coisa.
Que essa fé que você tem talvez não seja nenhuma fé verdadeira. É uma fé falsa que não vai te ajudar em nada na eternidade. Porque uma fé verdadeira gera transformação interna, mudança de pensamento. E você sabe que precisa servir. Talvez você não está conseguindo servir, mas você sabe. Então, primeiramente, todo cristão sabe que precisa servir. Se você acha que não precisa, te convido a ouvir novamente o Evangelho e se arrepender dos seus pecados, que talvez você seja um falso cristão. Mas se você disser para mim, irmão, eu sei que eu tenho que servir, mas eu não tenho tempo para servir. A minha vida está uma correria. Eu não estou conseguindo fazer as coisas básicas da vida. Eu te entendo. Porque muitas vezes também estou assim. E, realmente, a nossa vida é uma correria. Mas há um erro aí, que a gente pensa, quando a nossa vida está corrida desse jeito, com um monte de coisa para fazer, a nossa vida está girando em torno das nossas coisas. E eu quero separar um tempo para servir a Cristo, como se a nossa vida e servir a Cristo fossem duas coisas meio distintas, as coisas da nossa vida. Não, irmãos. Esse é o nosso erro. Nós teremos que fazer as mesmas coisas que nós estamos fazendo, mas Cristo ocupando o centro. De forma que eu vou trabalhar, do mesmo jeito que eu vou trabalhar todos os dias. Mas quando eu vou trabalhar e Cristo é o centro, eu sempre busco querer entender e oro para isso, para que como eu posso trabalhar de uma forma que agrade a Cristo. Eu vou trabalhar no mesmo lugar que eu vou trabalhar todos os dias, mas como trabalhar de uma forma que agrade a Cristo? Que não seja uma forma egoísta, nem mundânea. Eu vou ter que criar os filhos, eu vou ter que levar as crianças na escola do mesmo jeito, mas como educar meus filhos de uma forma que agrade a Cristo? Eu vou conversar com as pessoas no meu trabalho da mesma forma que eu converso todos os dias, mas a questão é como conversar com as pessoas no trabalho de uma forma que agrade a Cristo? Como tratar o meu chefe, o meu empregado, o meu vizinho, os meus familiares, os meus pais, de uma forma que agrade a Cristo? Está vendo a diferença? Cristo ocupando o centro, a prioridade, e tudo orbitando ao redor dele. Aí Deus vai ajustando a nossa vida. Cristo centro, ocupando porque Ele está sempre diante de nós. Servi-lo é uma prioridade nesse mundo. Talvez você nunca vai fazer um evangelismo em outras nações, nunca vai. Mas você vai servir a Cristo no teu trabalho, dando um testemunho, adornando o evangelho e abrindo as portas para que o evangelho seja pregado ali. Você vivendo o cristianismo no teu trabalho, as pessoas vão ficar curiosas sobre você, porque você será diferente. E são essas pessoas que trazem as pessoas para a igreja. Pessoas da tua família, que viam o teu testemunho no início de combate. Mas depois, elas estão querendo saber sobre a sua fé. Porque as pessoas sem Cristo estão sofrendo. E elas verão uma verdadeira vida em você e vão desejar ouvir o Evangelho. Então, nós temos que ter uma vida orbitando ao redor de Cristo. Tem que ser para você uma prioridade. Você acordou cedo hoje, você pensou, Deus, me ajuda, você orou, me ajuda a te servir nesse dia. Me ajuda a viver de uma forma que te agrada. Enquanto eu levo meus filhos para o colégio, enquanto eu estou no mercado, enquanto eu estou no trabalho, enquanto eu estou visitando, me ajuda a fazer isso de uma maneira que te agrade. Enquanto eu vou nessa consulta, sabe, a tua vida orbitando ao redor de Cristo. E Deus vai ajustando o seu caminho. É assim que nós devemos servir a Cristo. Sei que muitas vezes nós erramos, nos esquecemos, mas o Espírito Santo sempre está nos trazendo de volta para o eixo. A tua vida orbitando ao redor de Cristo. Esse é um chamado e é um primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui na mente de cada irmão, chamados para servir a Cristo. Nós vamos ver que, e vale a pena servir a Cristo, porque Cristo, o Marcos está dizendo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias. E nós podemos perceber que de fato Ele é pela autoridade que Cristo tem sobre as enfermidades, sobre os demônios. Isso prova que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. O texto vai dizer no verso 29, capítulo 1, e saindo ele da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, ele tomou ela pela mão, Jesus toma aquela mulher pela mão, e a febre a deixou. O Evangelho de Lucas vai dizer que ele repreendeu a febre. Olha que coisa, irmãos. O Mateus vai dizer que meramente com a palavra ele cura aquela mulher. E não para por aí. No verso 32 vai dizer, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou a muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam que ele era. Irmão, olha isso, irmãos.
Vale a pena pregar esse evangelho. É algo glorioso. Jesus não é um homem comum. Com uma palavra, ele curava. Com uma ordem. Ele tinha poder. Jesus tem poder sobre doenças, irmãos. Poder sobre espíritos malignos. Poder sobre a natureza. A criação. Um pouco antes vai dizer que ele manda lançar a rede e ele faz que os peixes entrem na rede. Ele tem um poder sobre a criação. E Jesus operou esses sinais para provar que ele é o Messias. Por isso que ele vai dizer no Evangelho de João: se não faço as obras do meu Pai, então não precisam crer em mim. Mas se eu faço e não me credes, vocês não estão crendo nas próprias obras do Pai. Porque ele está querendo dizer o quê? Que quando eu faço essas obras extraordinárias que vocês nunca viram, vocês deveriam saber que eu não sou homem comum. E quando eu faço essas obras no nome do Pai, curar pessoas com o poder de uma palavra, pelo menos as obras, eles deveriam crer que ele era o Messias. As obras de Cristo, o poder dele sobre enfermidades, o poder dele sobre espírito, ainda hoje ele cura. E nós somos testemunhas disso. Prova que Jesus é o Messias. Prova sua majestade. Marcos está dizendo para aqueles primeiros ouvintes: é a esse Jesus poderoso que vocês estão servindo. É a esse Jesus poderoso que vocês estão seguindo. Ele é o Senhor de toda a terra. Vale a pena. Vale a pena sofrer por ele. Perder a sua vida para segui-lo. Para servi-lo, irmãos. Vale a pena. Jesus vai dizer no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34. E convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a cruz e me siga. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Quem perder a vida por causa de Cristo e do Evangelho, quem gastar a sua vida por causa de Cristo e do Evangelho, vai ganhar ela, vai salvar ela. Ele vai dizer no verso 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai. Jesus voltará na glória de seu Pai. Vale a pena gastar a vida por ele. Se você negá-lo, se você se recusar a tomar a cruz para servi-lo, para segui-lo, ele também vai te rejeitar naquele grande dia. Esse dia se aproxima. Servir a Cristo, seguir a Cristo, é sem dúvidas a melhor escolha. Porém, se nós queremos segui-lo, teremos que lutar contra o mundo. Teremos que lutar contra a carne. Mas não somente isso. E o texto nos mostra. Se nós queremos servir a Cristo, seguir a Cristo, nós teremos que lutar contra as forças das trevas, que estão sempre resistindo à obra do Evangelho, sempre querendo confundir. E a gente vai ver isso. Jesus vai silenciar os demônios nesse texto, quando eles queriam falar, porque os demônios não estavam querendo ajudar. Eles estavam querendo causar dano à obra. Satanás e seus demônios sempre estão resistindo à obra. O Evangelho é pregado e ele resiste para que as pessoas não ouçam. Ele resiste à igreja. Ele resiste aos cristãos. Ele resiste. Ele quer nos levar a pecar, a viver uma vida corrida, frouxa, para que a gente não dê bom testemunho. Ele sempre está resistindo à obra do Evangelho. Por isso que temos que pensar. Nós temos que servir a Cristo, mas não devemos servir de qualquer jeito. Porque Satanás, ele primeiro tenta nos impedir de servir. Depois que ele vê que a gente vai servir, ele tenta fazer a gente servir da maneira errada. Gerar confusão. O texto vai dizer no verso 32, capítulo 1. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Trouxeram a Jesus. Toda a cidade estava ali reunida na porta. E ele curou a muitos doentes, de toda sorte de enfermidades. E também expeliu muitos demônios. Olha o que vai dizer agora. Ele não lhes permitia que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, ou seja, os demônios queriam falar quem ele era. Eles falavam, ele é o santo de Deus. Esse aí é o Messias. Eles queriam dizer isso. Esse aí é o santo de Deus. Até testificando da identidade dele. Até os demônios sabiam quem ele era. Então, mas o que nós vamos perceber é que os demônios, eles não estavam querendo ajudar o ministério de Cristo.
Eles queriam confundir. Porque se você olhar desatento para isso, quando os demônios falam, vieste nos atormentar fora do tempo, sabemos que tu é o santo de Deus. Você vai pensar, estão ajudando, porque eles estão testificando que Jesus é o santo de Deus. Você se engana. Eles querem atrapalhar. Eles querem gerar uma comoção popular. Eles querem confundir o ministério de Cristo. Os demônios querem fazer as pessoas virem até Cristo pelo motivo errado. Eles querem gerar tumulto. Eles querem gerar caos. Eles não querem ajudar. Por isso Jesus silencia eles. Porque onde há uma verdadeira obra de Cristo, irmãos, saiba disso. Haverá sempre uma tentativa demoníaca de gerar confusão, gerar suspeita. Primeiro, os demônios não querem que a gente sirvam. E depois eles querem que a gente sirva de maneira errada. Por isso que há no meio evangélico tanta confusão demoníaca. Olhamos para o movimento de libertação. Jesus expulsa demônio? Sim. Jesus dá autoridade para os cristãos expulsar demônios? Sim. O que eles fazem? Geram confusão. É verdade que Jesus liberta a escravidão do pecado? Sim. Mas há igrejas que elas se tornam focadas e obcecadas por demônios. Elas enfatizam tanto a libertação demoníaca que a pregação do evangelho fica em segundo plano. Só fala em libertação. Está vendo como é que Satanás fez? As pessoas queriam servir. Sabe o que ele fez? Fez elas servirem da maneira errada. A libertação, o expulsar demônios, se tornou a coisa principal. Perderam o foco. Pensamos no movimento de cura divina. Jesus cura, é verdade, está aqui. O Evangelho de Mateus, quando vai falar desse texto, vai dizer que quando Jesus curou todas aquelas pessoas, ele curou para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta Isaías. Ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mateus está citando Isaías 53, que lá no verso 4 vai dizer, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores sobre si. Jesus pode curar? Sim. Jesus cura hoje? Sim. Ele de fato cura. Ele curava e continua curando, porque ele tem poder para curar. Ele cura pessoas na igreja de enfermidade? Sim. Ele cura. Vem Satanás e faz o quê? Gera uma confusão. Vai ter igreja que só fala em cura divina. Como se cura divina fosse o foco, o centro do evangelho. E pior, eles vão afirmar que é da vontade de Deus que eles curem a todas as pessoas. Isso não é verdade. Jesus cura sim. Mas é mentira. Nem sempre ele cura a todos. Nem sempre ele pode curar para a sua glória, como ele pode não curar para a sua glória. Às vezes, a resposta de Jesus para um pedido de cura é: a minha graça te basta. O apóstolo Paulo orou, lá em 2 Coríntios vai dizer, que ele orou por 3 vezes pedindo ao Senhor para tirar o espinho da carne dele. Ele orou pedindo ao Senhor. E o Senhor poderia tirar, mas não quis tirar por maldade? Não. Porque aquele espinho na carne, de uma maneira misteriosa, era benéfico para Paulo. Porque Deus vai dizer para Paulo que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, aquela fraqueza de Paulo, nós não sabemos o que era um espinho na carne. Poderia ser uma doença, uma perseguição. Através daquela doença, através daquela fragilidade, através daquele momento difícil, através daquela crise financeira, através daquele problema familiar que Deus não ia tirar da vida de Paulo ou da vida do irmão. Através daquela luta, Deus ia aperfeiçoar Paulo, ia fortalecer ele. Então Paulo entende que Deus ia tirar um fruto bom daquela luta. Então ele vai dizer que ele se gloriava naquele espinho na carne, naquela fraqueza. Porque Deus ia fazer algo bom através daquilo. Nem sempre Deus nos cura. Mas o falso evangelho da prosperidade vai afirmar que Deus sempre quer nos curar, fazendo uma má interpretação de Isaías 53. Os caminhos do Senhor são superiores ao nosso. Jesus nem sempre cura. Jesus não é obrigado a curar todos que creem. Isso é mentira. Os falsos mestres afirmam isso. Que Jesus quer curar a todos. E é uma falsa doutrina. E uma falsa doutrina não vai se comprovar na prática. Então muitas pessoas não são curadas. Aí qual que é a desculpa deles? É que você não teve fé suficiente. É desculpa para a fragilidade dos argumentos deles. O falso evangelho da prosperidade, que é a obra maligna, o falso evangelho da cura divina, faz que as pessoas busquem a Cristo pelo motivo errado. Por isso Jesus impedia que os demônios falassem. Eles queriam gerar confusão. Toda essa confusão que a gente vê no meio evangélico é obra maligna.
Ele expeliu muitos demônios, não permitindo que eles falassem. Então, não adianta servir. Tem que servir da maneira que Cristo quer. A Bíblia vai dizer que Jesus curou um homem leproso e afirmou para ele: não fale para ninguém. A Bíblia diz que ele saiu falando para todo mundo que Jesus curou ele. E você, quando lê o texto de maneira desatenta, aqui no livro de Marcos, capítulo 1, verso 40, você vai dizer, ele fez uma coisa boa, ele falou para todo mundo, Ele falou para todo mundo e aquilo gerou uma comoção popular. As multidões vinham a Cristo pelo motivo errado e atrapalhou o ministério, de forma que Cristo não podia mais pregar nas cidades, só nas redondezas. Ou seja, ele serviu do jeito dele e ele atrapalhou a obra de Cristo. Não podemos servir, nós temos que servir. Somos chamados para servir, mas não podemos servir do nosso jeito. É do jeito de Cristo. Devemos servir. Devemos trabalhar. Mas devemos saber e servir e seguir a Cristo pelo motivo certo. Satanás quer confundir a obra. Ele quer fazer a gente buscar Cristo pelo motivo errado. As pessoas estão buscando a Cristo hoje por quê? Porque querem uma vida mais tranquila nesse mundo, porque querem a cura de uma doença, porque querem se livrar de um problema espiritual. Elas estão buscando só isso. Mas deveriam buscar a principal coisa que Cristo nos dá, que é o perdão de nossos pecados, a reconciliação com Deus, o direito de sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 26, respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Ele vai dizer: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou esse selo. Através dos sinais, Jesus está mostrando que Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele tem poder para nos dar a vida eterna. As pessoas em nosso tempo estão buscando a Cristo, ouvindo um falso evangelho, elas estão buscando comida, bebida, cura, vida tranquila, casamento tranquilo. Jesus abençoou com todas as coisas, sim, mas não é por isso que Ele veio. Jesus pode nos abençoar com todas essas coisas, mas não é por isso que nós buscamos a Ele. Não devemos buscá-lo por causa das curas, mas antes devemos ver as curas e os sinais como a prova que Jesus é o Messias. É isso que Marcos quer nos mostrar. E aqui cabe a pergunta: que tipo de evangelho te atraiu a Cristo? Por que você veio a Cristo? Você está seguindo a Cristo? Como você está seguindo a Cristo? Por que você está seguindo a Cristo? Que tipo de evangelho você está pregando e anunciando? São perguntas importantes. O que quer dizer o texto quando diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças? O que quer dizer isso? Quando Jesus mostra a sua tremenda autoridade, incrível autoridade sobre as doenças, o que ele está nos ensinando? A Bíblia vai dizer que com uma só palavra ele cura aquela mulher. Ele tinha autoridade sobre as enfermidades. Ele cura muitos doentes naquele dia. Lembremos, irmãos, que a doença é uma das consequências do pecado. Quando o primeiro casal pecou, uma das coisas que aconteceu foi a morte. A doença, o envelhecimento, a doença, ela está sempre nos mostrando que nós vamos morrer. Que nós estamos morrendo, que o pecado habita em nós. Quando Jesus cura a doença, Ele está desfazendo as consequências do pecado. Ele está desfazendo as consequências da queda. Ele tem poder para desfazer as consequências da queda. Lembremos, na criação original não havia doenças. Não havia morte, não havia sofrimento. Quando uma doença ela vem no nosso corpo, ela nos lembra que nós estamos morrendo. Quando olhamos no espelho e vemos que estamos envelhecendo, lembramos que estamos morrendo. O pecado está agindo em nós. Mas Cristo é aquele que tem poder para desfazer os efeitos do pecado. Por causa de Adão, a morte é uma herança inevitável. O pecado entrou através dele. E através do pecado a morte, como diz Romanos. O nosso maior inimigo é o pecado que habita em nós. Ele nos separa de Deus. Por causa dele a morte reina em nós, reina no mundo, reina em nossos membros. As doenças são a consequência do pecado. Você está envelhecendo, você adoece, porque o pecado está em você. É uma maldição por causa do pecado. A morte está se aproximando de nós por causa do pecado, por causa do nosso estado. Quando Cristo vem e cura as doenças com uma só palavra, é um prenúncio do que Ele vai fazer no futuro.
Ele vai nos livrar de todas as consequências do pecado. Através dele nós vencemos as consequências da queda. Vencemos o pecado, vencemos a morte. Jesus é aquele que nos dá a salvação plena. E ele fez isso através da cruz, morrendo por nós. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele enfermou em nosso lugar. Ele sofreu em nosso lugar, como diz Isaías 53. No verso 10 de Isaías 53 diz: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Jesus levou sobre si as nossas iniquidades. Através dele vencemos as consequências do pecado. Vencemos a morte, que é uma consequência do pecado. As doenças. Nós, através de Cristo, teremos vida eterna. Vamos ressuscitar. Através dele. Quando ele cura. Quando ele vence um pecado, vence a doença. Quando ele mostra a sua autoridade sobre a doença, ele está mostrando que ele tem poder sobre o pecado. Em Marcos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Jesus estava lá em Cafarnaum ensinando para muitas pessoas. E a casa estava lotada de gente ali. E tinha alguns amigos que queriam levar o seu amigo até Jesus. Era uma pessoa doente, que não conseguia se levantar da cama. E eles pegaram e desceram aquele homem pelo telhado na frente de Cristo. E Jesus, vendo a fé deles, disse: os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus falou isso, as pessoas que estavam ali, os escribas, falaram: esse é um maluco, blasfemando. Como que ele pode falar desse modo? Isso é blasfêmia. Falar que vai perdoar pecado, só Deus pode perdoar pecado. E eles estão certos. Só Deus pode perdoar pecados. Eles erravam porque eles não sabiam que aquele que estava diante deles era Deus. E Jesus vai dizer: o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou curar uma doença que é a consequência do pecado? Ele vai dizer: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecado, vai dizer ao homem: levanta da tua cama e ande. E ele foi curado imediatamente. O que Jesus está mostrando para nós? Ele tem poder para perdoar pecado, porque ele é Deus, porque ele é um salvador completo. Jesus salva perfeitamente. Ele nos salva do mundo, ele nos salva da morte, ele nos salva do diabo, ele nos salva da condenação da lei, ele nos salva da ira de Deus. Por meio dele somos salvos. Aqueles que creem em Cristo venceram a morte, venceram as doenças, o pecado. Eles são reconciliados com Deus. Ainda que a gente sofra nesse mundo, ainda que a gente padeça nesse mundo, porque ainda há algumas consequências da morte em nós, a nossa herança não é aqui. Nós vamos ressuscitar, porque estamos unidos a Cristo e ele venceu a morte, nós também vamos vencer. Vencer a morte, irmãos. Não existe nada mais glorioso que isso. O mundo treme diante da morte. Mas se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você venceu a morte. Você vai ressuscitar. Os nossos anos estão passando, amém, que passem. Porque ainda que eu morra, Jesus diz que eu vou ressuscitar. Isso é para encher o nosso coração de alegria, de ânimo. É para a gente querer servir a Cristo e gastar esse restinho de vida que a gente tem aqui pela causa do Evangelho. Nós vamos ressuscitar, vamos ter vida eterna num corpo igual esse? Não. Num corpo que não adoece, num corpo que não envelhece, num corpo que não sente dor, num corpo que não sente cansaço. Num mundo como esse, não. É num mundo onde não há pecado, não há morte, não há traição. É para lá que estamos indo. Aqui é passageiro, aqui passa rápido. Se estamos aqui, vamos servir a Cristo. Vamos dar o nosso brado de vitória. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá
a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. É o chamado para servir, irmãos. Não podemos nos calar diante dessa verdade gloriosa. O que Jesus oferece para as pessoas nesse mundo é algo glorioso, não podemos nos calar, nós temos que servir. Essa causa é gloriosa. E nós que já cremos, temos tudo. É para a gente estar esbanjando alegria, irmãos. Porque ainda que a gente sofra nesse mundo, Marcos queria mostrar isso para aqueles primeiros ouvintes, ainda que vocês sofram nesse mundo, o sofrimento, o tempo presente, como diz o apóstolo Paulo, não é para comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Você, cristão que está me ouvindo, você em Cristo venceu a morte, terá vida eterna. Todos vão morrer nesse mundo, mas só os que creem vão ser ressuscitados para a vida com Deus. O restante será ressuscitado para a condenação eterna. O inferno e a vida gloriosa com Deus são oferecidas. A pessoa que rejeitar o Evangelho receberá a condenação. A pessoa que receber Jesus como Senhor e Salvador receberá essa vida plena com Deus. Não podemos guardar essa notícia. Nós temos que alertar as pessoas ao nosso redor. Que tipo de vida devemos viver em face do que Deus fez por nós em Cristo? O nosso futuro, o meu futuro, o futuro de você que crê em Cristo não é incerto. Em Cristo temos tesouros grandiosos. Você está seguindo a Cristo? Se você não está seguindo, eu te aconselho, eu te exorto, siga a Cristo. Receba Ele como Senhor e Salvador. Porque senão você será condenado. Mas se você seguir, você terá essa vida plena. Ele tem poder para te dar essa vida plena. E você que está servindo a Cristo, o que você espera dele? Quais são as tuas expectativas? Cura para este mundo? Cura de todas as doenças? Não se iluda, Jesus não ofereceu isso. Nesse mundo nós sofremos, adoecemos, morremos. Mas se morremos, Ele nos ressuscitará. Como diz o apóstolo Paulo, todos nós seremos transformados. Todos. Ninguém ficará para trás. Nenhum daqueles que crê. Siga Cristo. Pelo motivo certo. Como você está seguindo a Cristo? Servindo Ele ou vivendo a vida do teu jeito? Servindo o teu jeito? Não serve. Você entendeu as gloriosas vantagens de seguir a Cristo? É algo maravilhoso. Mas também entendeu as condições? Como se deve servir a Cristo? Ele diz como devemos viver. Ele diz como devemos trabalhar. Ele diz como devemos tratar nossa esposa, nossos filhos. Ele diz como a esposa deve tratar o marido, a mãe, o pai, o empregado, o patrão. Ele diz. É a Ele que buscamos conselhos. Você que está me ouvindo entendeu a consequência de não segui-lo. Ou segui-lo de maneira incorreta. Nós temos que alertar as pessoas ao nosso redor. Não podemos ficar calados. Nosso Jesus já está voltando. Olha o que diz o texto que eu acabei de ler, de 1 Coríntios capítulo 15, 50. Ele vai dizer no final: seja, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Trabalhe por esta obra. Pregue o Evangelho. Testemunhe, testifique. Compartilhe mensagens bíblicas. Aqui nós gravamos todas as pregações. Manda uma mensagem para a gente. 12 988 26 28 18. 12 988 26 28 18. Manda mensagem para a gente. Compartilhe o Evangelho. Use os meios de comunicação do nosso tempo para comunicar o Evangelho. É uma mensagem urgente. Trabalhe, gaste a sua vida, gaste o seu tempo, gaste os seus recursos. O trabalho não é vão, vale a pena, os frutos são grandiosos. Que você possa compreender isso e nós possamos viver esse Evangelho glorioso. Oremos. Deus poderoso, obrigado pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. Usa este programa, Pai, para abençoar a vida deles. Eles dão um entendimento do Evangelho.
de como servir o Evangelho, a urgência de servir e pregar essa mensagem, a urgência de seguir a Cristo, a forma de seguir. Nos livra das distrações, Pai, que estão consumindo o nosso tempo, a nossa vida. Nos ajuda a gastar os nossos dias, que são tão poucos, para servir esse Senhor, que estaremos com Ele em toda a eternidade. Nos ajuda, Senhor. Que nós não passemos a eternidade nos envergonhando da maneira que vivemos aqui. Nos ajuda aqui e agora a viver de uma forma que a gente vai se alegrar na eternidade. Nos ajuda, nos dê forças. Seja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém.